Boa noite, que a paz do Mestre Divino possa nos iluminar. Boa noite a todos os presentes aqui e aos internautas que nos acompanham. Na vida, nos deparamos com rumos os mais variados, que nos podem conduzir a lugares aos mais diversos. E segundo Joana de Ângeles, no livro Rumos Libertadores, ela vai nos colocar que há rumos que nos levam, que nos conduzem a altiplanos, que se desdobram em imensas paisagens ricas, né, de beleza, de infinito. Mas aí há rumos que levam a ásperas e tortuosas baixadas, onde lá nós vamos encontrar uma proliferação de miasmas ricas, nesse caso aqui, não de beleza, de um infinito de paisagens bonitas, mas de sombra de morte. Uns são rumos que escravizam e outros são rumos que nos libertam. E aí resta saber qual rumo que nós estamos escolhendo para seguir na nossa vida. São esses rumos que nos libertam ou rumos que nos escravizam? E não é nessa sociedade contemporânea que nós vivemos, vários são os rumos que nos convidam exatamente para a sombra, para o nosso desforço, um rumo que nos aprisiona. Nessa busca constante, o ser humano está em busca constante de algo na vida, e é este rumo que muitas vezes a gente se perde. Judas, por exemplo, todos nós conhecemos como um dos apóstolos que escolheu um rumo. Qual foi o rumo que Judas Iscariotes escolheu? Então, embora ele estivesse assistido pelo Mestre, fosse discípulo do Mestre, mas ele deixou-se arrastar por uma precipitação, a precipitação que o levou ao suicídio infeliz. Esse é um dos personagens que nós, a maioria da população, o julga, e o classificam como sendo até mesmo o demônio. Então, Pilatos, por exemplo, ele lavou as mãos perante o julgamento de um inocente e ele permitiu ali levar-se por um rumo da pusilanimidade, o que ocasionou, obviamente, ao funesto, a crucificação de um inocente. Esse é outro personagem da história que está marcado, Pilatos. Maria de Magdala, por exemplo, escolheu um outro rumo, o rumo libertador. O rumo que levou a ser atendida, a escutar a voz do Mestre. Ela, embora tenha se equivocado no rumo que escolheu, mas ela volta atrás nesse rumo que ela escolheu. E aí nos perguntamos, nós podemos voltar atrás? E uma vez a porta que nós escolhemos, será que é a porta estreita ou a porta larga, a larga da perdição? É nessa porta, portanto, que Maria de Magdala, ela entra, mas depois ela percebe, no meio do caminho, que não está no rumo libertador. E é nesse momento que ela ouve a voz do Mestre convocando para dizer que ali não era o caminho que ela deveria seguir. Maria de Magdala, um dos exemplos que, a nosso ver, é o mais dignificante. Vamos dizer assim, é um exemplo que nós devemos seguir, ou pelo menos refletir sobre ele, porque todos nós nos equivocamos na vida. Quem de nós aqui já não se equivocou no rumo que tomou na vida e de repente percebeu, por uma autorreflexão, que esse rumo não era o caminho mais acertado. O caminho que levava à libertação, pelo contrário, a um aprisionamento. E Maria de Magdala, essa figura que nós conhecemos na história bíblica, ela é esse exemplo de que vai pelo rumo, percebe que ali não é o caminho, porque muitas vezes é difícil. Muito mais difícil do que aquele que desde o início já toma o rumo, certo para encontrar os princípios ou ir ao encontro do Mestre.
Então, nesse processo de escolhas, de definições, de decisões da vida, nós a todo momento estamos decidindo para que caminho, que caminho vou seguir. E Maria de Magdala é esse exemplo, que ela segue um caminho, assim como Paulo de Tarso, ele segue, enquanto Saulo, ele segue um caminho, o caminho da perseguição aos cristãos, o caminho do orgulho, o caminho da defesa de uma lei em que ele acreditava de forma bastante fanática que seria a melhor, que seria a correta. E sem enxergar outras percepções da vida, ele então defende um ponto de vista, o ponto de vista de forma orgulhosa, baseando-se apenas numa lei em que ele acreditava que era a que seguia ou que levava a um rumo espiritual. E aí? Quando é que nós vamos chegar a conclusões diante de tantas vozes que nos chamam para seguir os diversos rumos, para seguir diversos caminhos? Então, Paulo de Tarso, ele não achava, segundo a lógica dele, que estaria no rumo errado. E muitos de nós estamos achando que estamos no rumo, ou pelo menos estamos no rumo e nos comportando de forma, muitas vezes, equivocada. É preciso, então, observar. Então, Paulo de Tarso também como essa figura exemplar, que nos vai dar e nos convidar para refletir sobre determinadas posturas que nós tomamos na vida e, de repente, temos que voltar atrás. Ele foi preciso passar por experiências dolorosas profundas no mundo íntimo, para poder acordar e ouvir o próprio mestre dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa luz, então, que o cega faz com que Paulo de Tarso venha à tona e, então, mude completamente o rumo. A metáfora da perseguição, a metáfora da luz ou da cegueira de Paulo não era só uma cegueira física, mas era uma cegueira espiritual. Nós somos às vezes cegos, estamos distraídos diante da vida, diante da nossa existência. O sentido existencial muitas vezes nós perdemos diante de tantos chamamentos que nos vêm. E é exatamente quando nós temos essa capacidade, esse livre-arbítrio, e quando nós galgamos no processo de evolução e estamos com o livre-arbítrio mais aprofundado, nós então temos uma capacidade de escolher maior e, obviamente, também de errar. Se não tivermos em comunhão, em sintonia com a espiritualidade. Portanto, o que efetivamente buscamos na vida? Será que coisa nenhuma? Porque podemos, dependendo do objetivo que tenhamos na vida, podemos estar em busca de nada, porque não sabemos, estamos soltos na vida, estamos perdidos. E aí, deixa a vida me levar, vida leva eu. Ou seja, estou deixando que a vida me leve sem um propósito definido, sem uma meta definida. E aí, a gente até lembra daquela música, né? Nada sei dessa vida, vivo sem saber, nunca soube, nada saberei, cantada por aquela banda de Kid Abelha. Então, é aquele ser que não sabe nada, porque não tem um projeto existencial, porque não parou para refletir diante das várias vozes que se chama na vida. Então, essa busca, obviamente, que estamos procurando, claro, todos nós temos que buscar algo nessa existência, e nós buscamos, e deve-se estar claro, o objetivo pelo qual nós viemos aqui à Terra, o que é que nós viemos fazer aqui, para quê, quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, para quê, para onde vamos. De onde viemos, para onde vamos. Aliás, tem uma obra de Leon Denis, que é o problema do ser, do destino e da dor. Para onde eu vou? Qual o objetivo existencial? Eu estou levando a vida, empurrando com a barriga, ou simplesmente eu estou buscando valores transcendentais? Nessa busca, eu sou um homem que busca algo, ou sabendo, ou estamos vivendo, para
o falecer, para o morrer, para a morte, ou para ser ou acreditar que somos seres transcendentais. Nessa metáfora de empurrar a vida com a barriga, que o expositor Alberto Almeida vai colocar numa das suas exposições, é viver a vida amorosamente. Como é que nós estamos vivendo a vida? Empurrando com a barriga, como se fôssemos conduzidos, né, à força, sem nenhum propósito, né, sem vontade. Ou estamos, né, preocupados com o futuro. Tem aqueles, eu estou lutando, né? Eu estou lutando o tempo todo, eu estou lutando comigo mesmo, com a vida. É aquele que está em processo de luta constante. E aí, como é que estamos vivendo a vida? Qual é o convite que nós estamos, ou que Jesus nos propõe para que vivamos a vida e tenhamos um propósito? Viver a vida amorosamente é ter esse projeto existencial que nos leva a reconhecer como seres imortais, que estamos aqui num processo evolutivo e que estamos fadados à felicidade. Mas parece que nós não acordamos para esse ser espiritual que nós somos, no sentido de perceber que estamos aqui fadados à felicidade e que nós somos os construtores principais dessa felicidade. Que não é ninguém que nos vai dar essa felicidade, mas ela está dentro de nós. E é nesse processo de olhar para si mesmo, de buscar esse sentido existencial que nós teremos que buscar. E é no Livro dos Espíritos, na questão 621, que Allan Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus. Porque aí nós podemos então argumentar, eu não sei, para onde ir? Será que nós não sabemos? Ou nós não deixamos falar, ou a nossa consciência, a nossa intuição? Porque segundo os Espíritos, eles respondem, a lei de Deus está escrita onde? Na consciência, na nossa consciência. E aí os Espíritos perguntam, e por quê? Será que todos, porque não percebem a lei de Deus? Porque todos a conhecem, porém, nem todos a compreendem. E essa compreensão está ligada, não é? Ela está ligada à evolução espiritual, ou àquilo que nós buscamos, ao homem de bem. O homem de bem a compreende melhor. E está lá também no Livro dos Espíritos essa resposta. Quem compreende melhor a lei divina é exatamente o homem de bem. Ele a compreende no sentido mais amplo. Aquele que a pesquisa, que busca então compreendê-la e incorporá-la não só aos seus pensamentos, mas às suas ações. Então, mas aí, muitas vezes, nós escolhemos rumos equivocados. E numa busca desenfreada e estressante do ter, em detrimento do ser. Ter o corpo perfeito, a ditadura do excesso na busca pela beleza. Não estamos, obviamente, dizendo que não cultuemos o nosso corpo, cuidemos do nosso corpo. Mas é preciso, então, ter uma medida. Ter dinheiro, bens de consumo, isso é necessário. Inclusive, pessoas vieram com a missão de ajudar outras na família. E é preciso, então, reconhecer a função que, muitas vezes, pessoas têm na família, porque elas conseguiram bens materiais para, inclusive, ajudar outras que necessitam naquela família. Então, nós estamos ambicionando, nós somos seres que ambicionamos e, muitas vezes, nós confundimos diante daquilo que a vida material nos apresenta aos nossos olhos. E nós, de forma desgovernada, muitas vezes, passamos mais tempo ou damos prioridade ao ter em detrimento do ser. É nessa busca constante do ter, que a gente não tem tempo para estabelecer laços mais afetivos. É nessa busca constante de um ter que a gente não reconhece ou não para um minuto para refletir sobre quem somos nós. Não faz aquele processo de autoconhecimento proposto por Santo Agostinho antes de dormir, passar em revista o que fizemos durante o dia para que se tem alguém, né, que tenha algo que não gostou,
que tem a reclamar da nossa conduta. Enfim, nós passamos. É preciso, então, não deixar-se levar pela voz que nos convida para perdermos de vista o rumo espiritual. E nos lembramos agora de uma lenda oriental que é contada no livro Tormentos da Obsessão. Lá tem uma lenda oriental antiga e ela narra que uma jovem senhora estava caminhando com o filho nos braços, passa por uma estranha gruta, e é nesse caminho, quando ela passa por essa estranha gruta, e de lá sai uma voz que é agradável, uma voz que é sedutora, que a chamava, convidando-a para entrar, porque naquela gruta havia tesouros os mais diversos. Ela então fica aturdida, aquela mulher que estava caminhando com seu filho fica aturdida e ela é tomada de curiosidade. Ela então quer saber o que há, que tesouros são aqueles que existem naquela gruta. E ela resolve entrar. Ouve a voz que a convida e resolve entrar naquela gruta. Ela então, quando chega e observa ébanos, né? Gemas preciosas, muito ouro, muita prata, tudo que há de mais belo, ela fica deslumbrada com tanta riqueza. E aí, o que ela faz? Ela ouve a voz que a adverte. Você pode pegar tudo que você quiser aqui. Existem os mais diversos tipos de pedras preciosas. Você pode levar a que você quiser. Agora, vai ser o seguinte: quando você sair por aquela porta, essa pesada porta, ela vai descer e não mais vai abrir. Então ela fica deslumbrada, vai pegando o tempo todo o que ela podia pegar, colocando nos bolsos, né, da roupa, e ela por um instante diz: mas eu tenho que pegar mais ouro, eu tenho que pegar mais essas pedras, essas gemas preciosas. E coloca a criança, né, no chão, para que pudesse amontoar muito mais, né, daquelas pedras preciosas. E aí ela vai colocando na roupa, nos vestidos, e de repente ela sai em disparada. E a porta é cerrada, a porta pesada. Ela está feliz porque ali ela tinha conseguido tudo o que queria, toda a riqueza. Ela ficou deslumbrada então com tudo aquilo que ela conseguiu amontoar. Mas de repente, quando ela nota, ela havia deixado o seu filho lá na gruta. Essa lenda vai nos mostrar, ela é uma metáfora, que vai nos indicar exatamente o que é essencial. O que é que nós estamos escolhendo na vida, definindo como o propósito melhor ou essencial ou mais importante? Nos perguntamos, o que seria mais importante para aquela mulher? Ela ficou completamente louca ao perder o filho, mas já era tarde demais. Quantas vezes a gente só percebe tarde demais as besteiras, as decisões que nós tomamos, o rumo que nós tomamos na vida. É preciso então observar que às vezes dá para a gente voltar atrás e às vezes não dá. Vai ser preciso então, né, outro ciclo numa outra existência. É preciso então observar, né, a partir dessa lenda, tá? O que nós estamos escolhendo e aí perceber o que estamos dando mais importância na nossa vida. E nos lembramos também da visita que o próprio Gandhi fez a Londres. Ele foi acompanhado por uma comitiva e quando ele estava com a comitiva, ele seguiu mais à frente para perceber numa vitrine o que estava ali, né? Pedras preciosas, né? Coisas muito bonitas. E aí um dos guardas chega e pergunta-lhe: o senhor deseja alguma coisa? Deseja comprar? E ele então diz: estou feliz só ao olhá-lo e verificar quanta coisa eu não necessito
eu já não necessito mais. Nós nos deslumbramos com muita coisa que a vida nos oferece, exteriores, que não completam e que nem equacionam conflitos de dentro. É nesse processo, portanto, de ter, muitas vezes, que buscamos ter posição social, ter poder, ter privilégios, ter reconhecimento, ter admiração e ter sempre o domínio de situações. A gente pensa que é só ter coisas materiais. Mas também nós ambicionamos ter tudo isso. Ter posição, né? Ter dinheiro, ter reconhecimento, pessoas muito orgulhosas, ter a admiração de todas, ter o aplauso de todos, nem que para isso a gente, por um processo de competição, tenha que esmagar a posição do outro. Então, é preciso observar que lugar nós estamos escolhendo na vida. E no livro Renovando Atitudes, Hamed tem uma mensagem intitulada Teu Lugar na Vida. E lá ele vai fazer uma pergunta interessante nesse texto, quando ele pergunta: tens escutado a voz da alma, que é Deus em ti, ou escancarado teus ouvidos às opiniões e conceitos dos outros? Será que nós estamos ouvindo essa voz interna, essa voz da nossa consciência? Ou nós estamos ouvindo a opinião do outro, que muitas vezes é equivocada? Porque às vezes a gente pensa que o outro não nos influencia. Mas nesse mundo de relações em que nós estamos, nós somos influenciados constantemente pelos discursos os mais diversos. E é nesse sentido que aquele que encontra o lugar respeita invariavelmente o lugar do outro. E é nesse processo, quer dizer, as influências externas, elas nos levam, ou podem nos levar, a direções antagônicas de acordo com o teu modo ou com o nosso modo de pensar e de agir. Então, como nós estamos pensando, como nós estamos agindo. Nesse sentido, nós não devemos ultrapassar o limite ou o nosso próprio limite. No sentido de perceber que se estamos guiados pelo bom senso, se estamos em sintonia com a espiritualidade, nós somos capazes de saber distinguir o bem do mal. Nós saberemos distinguir, portanto, o rumo que nos leva à libertação. E as distrações do nosso tempo e a perda de rumo e propósito existencial são as mais diversas. As coisas de fora não vão absolutamente equacionar as nossas coisas de dentro, ou seja, os nossos estados íntimos. É preciso, então, perceber qual é o nosso estado íntimo nessa sintonia. Mas nós estamos parando para essa reflexão? Nós estamos tendo tempo para essa reflexão? Ou nós estamos nessa turba, ou de acordo com a turba, as multidões, reclamando, não é? Seguindo o comportamento dos outros? Qual o sentido de viver? A nossa evolução espiritual em busca de vivenciar o amor na sua plenitude, no reconhecimento que eu me coloco no meu lugar e o lugar do outro. Nessa relação, portanto, por que e o que estamos fazendo aqui é essencial e para onde vai. É exatamente saber para onde eu vou e não estar perdido. E é exatamente diante, muitas vezes, da dor, que nós fazemos essa reflexão. É quando nós estamos sofrendo, no processo de sofrimento tamanho, que às vezes a gente para. E às vezes a gente não acorda com o amor, a gente vai despertar com a dor. E é preciso dizer, aprender com a dor para encontrar o amor? Ou nós podemos viver amorosamente aproveitando o que vem da dor como experiência para o nosso crescimento espiritual? Ei, dor, eu não te escuto mais.
Você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber para onde eu vou, para onde tenha sol, é para lá que eu vou. E se quiser saber para onde eu vou, para onde tenha sol, é lá que eu vou. J Quest. Pensamos, onde é o sol? O sol é aquele que nos coloca, então, não vamos, então, nos centrar na dor. Espanca a tristeza, espanca a dor. No sentido de integrá-la como experiência para o nosso crescimento espiritual. Porque é exatamente na dor que a gente vai colocar ou perceber que existe sol. O sol nasce todos os dias. E é nesse sol que ele vai nos guiar para encontrar diante dele a imensidão, a figura magistral do Mestre Jesus. É essa luz que nos ilumina. É onde tenha sol, é exatamente para onde eu vou. Porque é lá onde eu vou encontrar a felicidade. Porque é lá que a felicidade que nós tanto almejamos é onde se encontra. E nos lembramos da parábola do moço rico que foi convocado por Jesus para segui-lo. E Amélia Rodrigues vai nos falar pelos caminhos de Jesus essa parábola, tentando colocar de uma forma poética o encontro de Jesus com o moço, com o mancebo rico. É belíssimo e eu não me atrevo aqui a tentar reproduzi-la, porque realmente as palavras utilizadas, toda a construção sintática de Amélia Rodrigues, eu jamais conseguiria aqui traduzir. Convoco vocês à leitura, então, deste livro, dessa história ou dessa parábola, que é recontada numa versão de Amélia Rodrigues. E é lá, portanto, nesse momento de profunda significação, onde o convite de Jesus é feito ao moço. É quando ele vai perguntar e vai propor ao moço: vende tudo o que tens. Reparte-os com os pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Bom, a voz de Jesus penetrava aos ouvidos como um punhal naquele moço. Havia um magnetismo profundo na voz de Jesus que era inconfundível naqueles olhos severos e profundos. Mas o que é que acontece? O mancebo rico tinha sede de paz. Ele tinha tudo o que queria na vida. Todos os bens materiais. Ele seguia a lei de Moisés. E ele achava que aquilo que ele fazia era suficiente para encontrar a libertação. Mas Jesus propõe algo que para ele seria o desafio. Era vender tudo o que tinha e segui-lo. Muito difícil para aquele moço. Embora possuísse toda a riqueza, ele sentia-se infeliz. Ele era um infeliz, porque faltava-lhe algo que não se consegue, facilmente. E o que é que não se consegue facilmente? A nossa paz interior, quando nós, então, vamos para rumos equivocados. Não é que ele deixasse, veja bem, ele era apegado à riqueza, não era o fato de ser rico. Jesus não estava propondo, vende tudo o que tem, segue-me. Não é assim. Obviamente que o objetivo de Jesus era perceber na alma daquele moço que ele precisava desapegar-se. E muitos, às vezes, interpretam que os ricos não entrarão no reino dos céus pelo fato de ser ricos. Não é isso que Jesus estava querendo dizer. Era o apego que aquele moço rico ainda tinha às coisas materiais. E aí, ele buscava ainda, ele estava preso ao mundo, a Mamon. E por isso, então, ele buscava as competições de Cesareia. E ele, então, ignora naquele momento. Mesmo com aquele olhar profundo do mestre, ele, então, o que é que ele vai hesitar?
Ele vai hesitar, a hora não comportava dubiedades, não era hora para dubiedades. Jesus queria naquele momento uma decisão. E há momentos na nossa vida que nós temos que decidir esse rumo. E Jesus, então, pergunta novamente. Propõe, vende tudo o que tens, vem e segue-me. Mas ele não é capaz disso. Ele não se sente capaz. E aí, eu não posso, mestre, de repente participar da Cesareia. Depois que eu participar da competição em Cesareia de cavalos, eu volto para ti. Mas Jesus, não, tem que ser agora. Este é o momento. Ele queria conciliar os dois senhores, Deus e Mamão. Mas não era possível. Assim como nós queremos conciliar algo ou muitas vezes coisas inconciliáveis na vida. E a gente tenta justificar, legitimar as nossas ações a partir daquilo que nós ainda desejamos e não temos coragem de nos desapegar. Desapegar do dinheiro, desapegar da posição, desapegar do nosso corpo, desapegar das nossas atitudes ainda orgulhosas, desapegar, enfim, daquilo que muitas vezes nós nem percebemos. O desapego se faz necessário para seguir o rumo espiritual. E não são, por isso que são muitos os chamados e poucos os escolhidos, porque a gente não sabe viver no mundo e não ser do mundo. Eis o problema. Porque não tem nada demais você cuidar do corpo, ter dinheiro, ter uma posição, cuidar de si. Não, mas é o apego que se tem a tudo isso. Eis a questão. Então, a proposta de Jesus, quando ele lia na alma daquele mancebo rico, ele lia então o apego que ele ainda tinha às coisas materiais. E aí, quando ele propõe a Jesus, permite-me primeiro, mestre, que eu vá competir em Cesareia e depois, então, eu vá segui-lo. Mas Jesus, não posso esperar. O reino dos céus começou hoje e agora para o teu espírito. Porque há um momento decisivo nas nossas vidas, nas nossas existências, que é preciso então recuperar um tempo que muitas vezes nós reicindimos no mesmo erro. Entendam? E aí, nesse momento, ele tinha que fazer aquela decisão que era difícil para ele. E não estamos dizendo aqui que não, exatamente aquilo que leva ao nosso crescimento espiritual é uma prova mais difícil. E quem gosta de provas? Meus alunos fogem. Professora, hoje é dia de prova, Deus me livre, Ninguém gosta de prova. As provas, as mais diversas. E nós estamos submetidos a provas. E provas, às vezes, decisivas na nossa vida. Não são essas do cotidiano, que às vezes a gente, é coisa boba. Mas existem fases na nossa vida que a gente vai ter que passar por certas provações. Que nós vamos ter que decidir que rumo tomar. E é nesse rumo, vamos estar seguros para essa decisão se estivermos conectados com a espiritualidade. Não perder essa espiritualidade, essa sintonia fina com a espiritualidade para sabermos definir o rumo. Então, até hoje, Jesus pergunta em todos os templos religiosos: que buscais? Ou, numa versão moderna, não mais com voz, agora, que buscas? Do tu, que buscas? Essa foi a pergunta que Jesus fez àqueles que o seguiam aos discípulos. Que buscais? Tu buscas ou que buscas? Então, até hoje, essa pergunta de Jesus está ecoando aos nossos ouvidos, internamente, intuitivamente. A vida nos dá aquilo que nós doamos para ela. É natural nós recebermos aquilo que nós doamos, como efeito eco, como efeito bumerangue. Aquilo que eu dou à vida, ela me devolve também. Se eu dou amor, eu recebo amor. Mas se eu vou doar vingança, ódio, violência, eu vou receber ódio,
violência, vingança. Então, é preciso observar o que nós estamos buscando, o que nós estamos doando. E quando se atinge o estágio da maturidade psicológica, o que se busca? Segundo Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, ela vai colocar que quando nós atingimos o estágio da maturidade psicológica, e aí a gente tem que fazer essa pergunta, eu atingi um estágio de maturidade psicológica para perceber o que eu estou buscando? Por exemplo, ela vai colocar que esse sujeito que busca, então, melhorar o caráter, eu estou buscando melhorar o meu caráter, conquistar valores internos de ordem intelectual e moral, ou eu estou perdendo tempo na vida e não estou desenvolvendo absolutamente nada, em termos intelectuais e morais? Conseguir a vitória sobre si mesmo e sobre os desafios da existência. A vitória sobre si mesmo se dá exatamente em reconhecer aquilo que nós ainda temos dentro de nós e precisa ser superado. Precisa ser trabalhado. Então, a aquisição também ela vai colocar de valores religiosos, que ela coloca como o mais importante das buscas. A perda do valor religioso. Religiosidade, aqui nós colocamos, tá? Porque não é simplesmente fazer parte de um agrupamento religioso, mas é o princípio de religiosidade que deve nos conduzir na vida. É saber que somos esses seres eternos, imortais, que viemos com um propósito. Nós nascemos, morremos e renascemos e progredimos sempre, tal é a lei. E o princípio que nós acreditamos de ser seres eternos nos faz então perceber esse valor religioso de acreditar num Deus maior que rege o universo e ele não lança dados com esse universo. De que aquele caos, ou o caos que está se configurando na nossa sociedade, no mundo, não quer dizer que não existe uma ordem perfeita que está regendo. É não perder a esperança e saber que existe uma vida futura. É nesse sentido, portanto, que os valores, né, de religião, desse religar com o Pai, me dá então forças, coragem para vencer as adversidades da vida. E constitui um movimento de iluminação definitiva da alma para Deus, que é o nosso Pai. Esse movimento que se dá entre a alma iluminada, que vai se iluminar, como um movimento de iluminação entre uma religação com o Pai, é então nosso propósito. Porque se estivermos conectados, não com as redes sociais, mas conectados com Deus, nós então passaremos a ouvir essa voz. E desde quando nós estamos dando tempo para ouvir essa voz de Deus? Os propósitos sublimes da vida. Quais são os propósitos sublimes da vida? Iluminação íntima, trabalho dos nossos sentimentos e emoções. Esse é o nosso fanal. Isso é o que nós devemos buscar, segundo Joana de Ângeles, e o que nós estamos, né, refletindo esta noite, para que todos nós possamos buscar. Buscais e achareis, ou buscas e acharás, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25. Buscai e achareis, ajuda-te, que o céu te ajudarás. Nós estamos nos ajudando ou nos auto-sabotando? Porque se a gente estivesse ajudando, que é nesse processo de conhecimento e saber que somos seres crísticos, que somos seres, né, filhos do universo, filhos do Pai Celestial, o que acontece? Nós vamos nos conectar e, portanto, vamos tentar iluminar a nossa alma, nessa busca de ajudar a nós mesmos. Porque ajuda-te e o céu te ajudará não quer dizer ajudar só o outro, não. Primeiramente, eu tenho que ajudar a mim mesmo para ajudar o outro.
Primeiro eu tenho que me iluminar para iluminar o outro. Como é que eu vou iluminar o outro se eu não estou iluminado? Se eu não estou sabendo também para onde ir? Então, na treva, sempre com Deus, sempre no caminho com Deus, este é o caminho. Na treva exterior e íntima, Deus será a claridade. Na guerra incessante e impiedosa, Deus vai ser a paz. Na soledade e no abandono, quando nós formos abandonados por aqueles afetos os mais próximos, então Deus vai ser a nossa companhia. Nós não estaremos sozinhos. Se nós tivermos essa percepção, então, não é? Algo nos convida ao encontro de algo transcendental. No sofrimento, no problema e na amargura, vai ser Deus a solução. E aí, no fracasso e na queda, mesmo quando eu fracassar, Senhor, no fracasso, Deus vai ser a misericórdia. Porque Deus não vai ver os nossos defeitos. Pelo contrário, Ele vai nos amparar, porque Ele é misericordioso. Ele não se vinga, não é? Pelo contrário, Ele ampara o caído e Ele é a solução. Em qualquer circunstância que nós estejamos, na dor ou na felicidade, no abandono ou no amor, seja lá na glória, no insucesso, em que momento da vida nós estamos? Cada um de vocês podem fazer agora essa autorreflexão. Em que momento da vida eu estou? De sucesso, de insucesso, de dor, de abandono? Agora, coloca este recado na consciência, porque eu estou procurando também colocá-lo na minha. Deus, por favor, fica comigo. Não me abandona e Ele não vai nos abandonar, obviamente. Deus é esse Pai amoroso de todos os instantes, que está ali velando, zelando o tempo todo. E Ele vai ser tão paciente, mas tão paciente e incansável, desde todos os tempos, desde todos os espaços, onde quer que estejamos, em favor de todos nós, no rumo libertador. Pai, não nos deixa perder o rumo. Não nos deixa ficarmos distraídos diante da vida, mas nos conduz ao rumo que nos liberta. E é imprescindível que nós decidamos o que nós desejamos da vida. Como nós estamos conduzindo a vida. Qual a ideia que nós fazemos da nossa vida. E eleger como rota para a verdadeira vida. É essa vida, então, a vida espiritual. A busca. O que buscas, amigo? Os interesses mesquinhos de uma sociedade morta, de coisas mortas que promovem o mundo da moda? Desejos incontidos e escondidos, sonhos de consumo mil, de 1001 noite mal dormidas, na corrida desenfreada de agradar a plateia de uma turba patética que grita ensandecida: quero roupas, quero perfumes, joias, marcas registradas. Cobrem a tua ânsia de viver a fama do mundo encantado dos contos de fada. Alegria passageira de um poder em chama consumiu o teu ser no ter. Fugas e mais fugas para a aparência de uma vida ilusória de passarelas, quantas vontades desgovernadas que te conduziram a nadas. Após a insânia, sentes novamente a ânsia de continuar o infame desiderato. De continuar esse infame desiderato. Sentes o vazio provocado no fundo da tua alma e olhas a vida perdido, esquecido, enlouquecido. Onde os amores, os amigos, os doces, o glamour, a alegria, a passarela. Perguntas que confundem tua mente, porque mente para ti mesmo, o valor se transformou em dor. E é hora de acordar e sair do palco da ilusão e refrear os impulsos do teu recanto de solidão. E cantar a doce canção da tua recuperação, refazes o curso da trajetória da vida. E mesmo por um dia, redescobre a dignidade do teu ser.
escolhendo a vitrine transparente da tua alma, que ilumina a humanidade de uma longa idade. Que Jesus nos leve ao rumo libertador.